Opa, um grande abraço para você sempre ligado no nosso informativo esportivo, tá? A gente começa falando da Internacional, nada ainda do anúncio do novo treinador para a Série D do Campeonato Brasileiro. E olha que estamos a 35 dias do início da competição. A Inter estreia contra o Goiatuba em Goiás. É o grupo A7 da Série D. E para a Internacional ter uma competição nacional no ano que vem, ela vai ter obrigatoriamente que subir para a Série C ou disputar a Copa Paulista, a fatídica Copa Paulista no segundo semestre, porque o campeão escolhe entre Copa do Brasil e Série D do Brasileiro e o vice fica com a outra vaga, tá? Mais dois jogadores estão de saída da Internacional. O primeiro deles, o zagueiro Eduardo Porto, fez um excelente Paulistão pelo Leão da Paulista. Ele tem 19 jogos pela Inter, uma assistência que foi pro gol do Rony Carrilho contra o Velo Clube em Rio Claro. E quem cuida da carreira do Eduardo Porto é a empresa Impacto Futebol. E tem várias propostas para esse jogador que foi titular absoluto até nascer o filho dele. Quando nasce o Henry, bem no dia do jogo contra o Água Santa em Diadema, ele vai para São José ver o nascimento do filho e desde então não foi mais aproveitado pelo Márcio Fernandes, não jogou contra o Palmeiras, não jogou contra o Santos e não jogou a Copa do Brasil contra o Vila Nova. Só que ele tem contrato com a Inter até o dia 30 de setembro deste ano, ou seja, até o final da Série D do Brasileiro. Então a Inter quer uma compensação financeira para liberar o Eduardo Porto. Lembrando que durante o Campeonato Paulista, o presidente Danilo Maluf me disse, né? Olha, eu tenho medo de perder o Eduardo Porto, que tem feito um grande Paulistão, eu acho que muitos clubes vêm atrás dele. E o Danilo falou para mim na época, o certo seria ele ficar na Série D do Campeonato Brasileiro, titular absoluto, ajudar a Inter a subir, e aí a gente renova o contrato dele para o Campeonato Paulista do ano que vem e dá um aumento salarial. Só que o Danilo não esperava que a Inter fosse cair para a Série A2. E isso pode atrapalhar a permanência do Eduardo Porto no Limeirão. Outro que está de saída é o Marlon. Conversei ontem demoradamente com o volante. Ele realmente tem uma proposta muito boa da Chapecoense para disputar a Série B. Ele foi titular da Internacional no Paulistão e ele também tem contrato com a Inter até 30 de setembro, ou seja, até o final da Série D. Perguntei, Marlon, você pode simplesmente deixar a Inter? Ele falou, tem uma cláusula no meu contrato que se aparecesse um time de Série B, eu poderia ser liberado. Falei, e a Inter ganha o quê com sua saída? Ele falou, uma porcentagem de uma futura venda. Então é exemplo também do que pode acontecer com o Eduardo Porto. A Inter fica com uma porcentagem, o jogador vai para outro clube e no caso dele ser negociado ou com um grande do futebol brasileiro ou com o futebol europeu, a Inter ganha uma porcentagem. O zagueiro Gui Mariano pode ir em definitivo para a Ponte Preta. O Albano praticamente selou o seu futuro, não vai ser na Internacional. Os dois times de Campinas brigam pelo Albano, mas muito provavelmente ele vai para o Guarani. Em troca, a Inter deve receber alguns jogadores em troca. Então vamos aguardar, nada de técnico ainda. Esta semana, volto a dizer, é decisiva para a Internacional. No Independente, perguntei ontem para o técnico PC, perguntei para o André Guilherme se algum jogo treino foi agendado para essa semana. Nenhum. O Galo só fez um jogo treino até agora, que foi contra o Guarani, e venceu por 1-0 no Pradão, o gol do Bachola. Perguntei se um dos três jogadores acima da idade, se algum deles já chegou. O André Guilherme disse que não, que está vasculhando o mercado para dar o golpe certo, né? Para dar a tirada certa, trazer o jogador importante. Pela primeira vez a Bezinha pode utilizar 3 jogadores acima de 23 anos. Lá atrás podia, né? É que depois de um tempo, nos últimos anos, eram só jogadores sub-23. Agora pode se inscrever 3 jogadores acima de 23 anos. Tá bom? Libertadores, terceira fase da pré. E o Corinthians ontem perdeu, né? 3-0 para o Barcelona. E o Barcelona ainda teve um gol anulado. Então muito difícil o Corinthians reverter esse placar. Lembrando que o Barcelona é o maior campeão equatoriano com 16 títulos. O time não perde há 13 jogos. Tem 100% de aproveitamento no campeonato equatoriano. E agora faz o jogo de volta na próxima quarta-feira, às 21h30 na Neoquímica Arena. O Corinthians tem que vencer por 3 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou vencer por 4 gols ou mais para entrar na fase de grupos da Libertadores. Errou, né? O Ramon Dias na escalação do Corinthians, uma zaga muito ruim com Félix Torres e Gustavo Henrique. Não dá para entender, né? Poupar para o jogo contra o Santos no Campeonato Paulista.
sendo que a Libertadores é muito mais importante. O Corinthians sentiu a falta do José Martínez, né? Volante que acabou se machucando no aquecimento. O venezuelano sentiu dores no joelho e acabou sendo vetado. Então o jogo de volta quarta que vem, Corinthians e Barcelona de Guayaquil, 3-0 Barcelona. Eu acho que, como diz o Zé Boquinha, né, a vaquinha deitou, né? Acho muito difícil Corinthians reverter. Tivemos também ontem pela pré-Libertadores o Cerro Porteño ganhando do Melgar no Peru por 1-0. Agora faz o jogo de volta no Paraguai. Na Copa do Brasil, 3 grandes entraram em campo ontem. Olha o Fluminense, a camisa aqui atrás, duplo L para Germán Cano. O argentino voltou a balançar a rede. Ele fez os 2 gols na vitória contra o Caxias. Eu estive lá no Estádio Centenário quando o Caxias eliminou a Inter na Série D do Brasileiro de 2023. Estádio lotado. O Cano fez 2 gols e o Fluminense venceu o Caxias 2-1. E com isso, o Cano chegou à marca de 100 gols com a camisa do Fluminense. Em Minas, o Atlético não teve dificuldades para fazer 4-1 no Manaus. Teve gol do Rony, né? Rony Rústico. O Rony ex-Palmeiras fez um dos gols do Atlético. E o Hulk foi poupado do jogo, ficou nas arquibancadas acompanhando o jogo. E o meu Vascão da Gama deu troco no Nova Iguaçu, né? Chega de perder para o Nova Iguaçu. 3-0, um show de Felipe Coutinho. O Ria fez o primeiro gol e os outros 2 do Felipe Coutinho. Foi um pênalti, né? O segundo gol do Vasco. Verratti deixou Coutinho bater, bateu bem 2-0. E o terceiro gol foi um golaço. E pela seleção brasileira ele fez um gol idêntico, né? Então Felipe Coutinho foi o nome da classificação do Vasco para a terceira fase da Copa do Brasil. Vamos falar de Lucas Evangelista, o limeirense que foi para o Palmeiras. O Palmeiras deve anunciar hoje oficialmente a contratação dele. Ele pediu para não jogar contra o Santos, porque estava com a cabeça voltada ao Palmeiras. Lucas Evangelista passou por exames médicos em uma clínica particular de São Paulo, assinou contrato. Ele custará ao Palmeiras 4 milhões de euros, 24 milhões de reais. Ele tem direito a 15%. Ele passou os últimos 5 anos no Red Bull Bragantino, 214 jogos, 15 gols e 18 assistências. Só nessa temporada, 13 jogos e 3 assistências. Na Europa jogou no Estoril, no Vitória de Guimarães, os 2 de Portugal, jogou no Nantes da França, jogou na Udinese da Itália, foi revelado aqui na escolinha dos metalúrgicos pelos irmãos Lopes e pelo Marcelo Gomes, foi para o Desportivo Brasil, jogou 27 partidas pelo time de cima do São Paulo, marcou 2 gols, depois acabou sendo negociado. São Paulo não aproveitou o Lucas Evangelista como deveria, e agora, aos 29 anos, em maio completa 30, vai vestir a camisa do Palmeiras. Não pode jogar essa reta final do Paulistão, porque já jogou pelo Red Bull Bragantino, mas na Copa do Brasil, com a mudança do regulamento, o jogador pode jogar até a terceira fase num clube e mudar de clube. Então ele pode reforçar o Palmeiras na Copa do Brasil e, claro, vai jogar Libertadores, vai jogar o Mundial nos Estados Unidos. Ele que vem para a posição do Richard Rios. O colombiano está jogando demais, é titular absoluto, mas o Lucas Evangelista tem bola para ser o titular do Palmeiras. Boa sorte, meu querido irmão. Eu vi ele desde pequenininho, brilhando no futebol, acompanhando ele na Copa Gazeta, nos campeonatos municipais aqui de Limeira. E é um motivo de muito orgulho vê-lo vestindo a camisa do Palmeiras. Boa sorte, meu irmão Lucas Evangelista. Mandar um abraço aqui para a torcida do União São João de Araras, grande Ararinha, que ontem ganhou um jogo fundamental na Série A3 contra o Catanduva, time do Padre. Foi no estádio Hermínio Meto em Araras, 1-0 para o União. E o gol foi do Felipe Torres aos 44 do segundo tempo. O União é o 9º colocado, classificam-se 8. Ele é o 9º colocado com 16. O Rio Branco, que no dia anterior tinha feito 2-1 no União Suzano no Décio Vita, é o 6º com 19. Então boa sorte à União, faltando aí 2 rodadas para o término da fase de classificação. Na Série A2 teve jogo importante ontem, um jogo atrasado da 13ª rodada, e o Linense de virada ganhou do Votuporanguense por 2-1. Gol no fim também. Ferrugem marcou aos 46 do segundo tempo. Resultado que livra o Linense do rebaixamento. E olha, com esse resultado, Rio Claro, São Bento e Portuguesa Santista, desses 3, 2 times serão rebaixados para a Série A3. Na última rodada, a Santista recebe o Votuporanguense, que olha, tem chances remotas de classificação, porque tem lá 16 pontos, está longe do 8º colocado. Pode até chegar, mas tem que ter uma combinação de resultados extraordinária para o Votuporanguense classificar. Olha, o Votuporanguense eliminado na Copa do Brasil pelo Aparecidense de Goiás e agora perde para o Linense e praticamente fora da próxima fase da competição. Então a Santista só depende dela. Se a Santista ganhar do Votuporanguense no Eurico Mursa, Rio Claro e São Bento caem.
São Bento e Rio Claro se enfrentam em Sorocaba. O Rio Claro tem que vencer o jogo e torcer para a Santista não ganhar do Votuporanguense. O São Bento tem que ganhar do Rio Claro e torcer para a Santista perder do Votuporanguense. Que última rodada da Série A2 do Campeonato Paulista, hein? Bom, para fechar, a gente fala da Champions League. Nós tivemos 4 resultados ontem. Paris Saint-Germain 0, Liverpool 1. O Bayern de Munique venceu o Liverpool 3-0. O Benfica do Celso Guerreiro, vice-presidente da AF, em casa, perdeu para o Barcelona com 1-0 e estava com um jogador a mais durante boa parte da partida. E o Feyenoord da Holanda em casa perdeu para a Internazionale de Milão por 2-0. Mais 2 informações, uma delas de que o Gianni Infantino, que é o presidente da FIFA, disse ontem que a final da Copa do Mundo de 2026 vai ser em New Jersey, nos Estados Unidos. Lembrando, a Copa vai ser Canadá, México e Estados Unidos. Então a final vai ser em New Jersey, tá? No dia 19 de junho e com um show do intervalo. Ele quer fazer o mesmo no Super Bowl, ter aquele show, trazer um artista famoso para cantar no intervalo. A competição vai ser de 11 a 19 de junho e pela primeira vez com a participação de 48 seleções. Então vem aí a Copa do Mundo e o Brasil lutando para estar nela. Nesta sexta-feira tem a convocação do técnico Dorival Júnior. Será que ele vai levar o menino Ney? Acredito que Neymar estará na lista, acredito que o Lucas Moura estará na lista, Oscar na lista. São jogadores que estão indo muito bem. Yuri Alberto, eu tenho minhas dúvidas, tá? Mas Neymar, Lucas e Oscar merecem estar na seleção. O Yuri também, pelo que tem feito, mas acho que tem muito atacante. Acho que o Dorival não vai levar o Yuri Alberto. E no basquetebol, LeBron James, hein? Chegou à marca de 50 mil pontos. Que maravilha, hein? Que carreira do jogador do Los Angeles Lakers. E foi uma bola de 3 contra o New Orleans Pelicans. Vitória de 136 a 115. E o LeBron é o primeiro jogador da história a completar 50 mil pontos. Tá bom? Amanhã a gente volta com mais um Boletim Esportivo. Aproveite para dar um like se você gostou. Siga a gente no Instagram, Edmar Pimba, rumo aos 10k. Se inscreva em nosso canal do YouTube, Edmar Pimba. E qualquer dúvida, qualquer mensagem, diga que acompanhe. Você tem lá meu zap 99627-3131. Um grande abraço a todos vocês. Amanhã a gente volta. Será? Volta dizem que aquela fumacinha do Limeirão vai sair para anunciar o novo técnico. Porque quando o papo é anunciar, tem a fumacinha, né? No Limeirão a gente está aguardando a fumacinha para saber quem será o novo técnico. Grande abraço, até amanhã. Pimba!